Feche os olhos por um momento e imagine. Você acorda amanhã, mas algo é diferente. Sua mente não está mais confinada ao seu crânio. Você sente conexões, milhares delas, milhões talvez, estendendo-se para além do seu corpo. Você pensa em uma pergunta e a resposta aparece instantaneamente, não porque você a memorizou, mas porque sua consciência está conectada a toda informação humana já registrada. Você sente emoções que não são apenas suas. Experiências de outras pessoas fluindo através da sua consciência como se fossem suas próprias memórias. Você não está mais sozinho dentro da sua própria mente. E estranhamente, você não se sente invadido, você se sente expandido. Isso soa como ficção científica, como algo de um filme futurista distante. Mas aqui está a verdade inquietante: estamos mais perto disso do que você imagina. A maior evolução da humanidade não está acontecendo em nível biológico. Está acontecendo nas nossas mentes. E está acontecendo agora. Empresas como Neuralink, de Elon Musk, já implantaram chips cerebrais em humanos. Interfaces cérebro-computador estão permitindo que pessoas paralisadas controlem dispositivos com pensamento. E isso é apenas o começo. Em breve, talvez na sua vida, sua consciência pode não estar mais limitada pelos confins do seu corpo. Podemos estar à beira de uma fusão com inteligência artificial, uma transformação que redefinirá completamente o que significa ser humano. Mas aqui está a pergunta crucial: isso é evolução ou extinção? Transcendência ou aniquilação? O próximo passo da humanidade ou o último? Bem-vindo ao Enigma Curioso. Hoje vamos explorar o futuro da consciência humana se fundindo com máquinas. E prepare-se, porque essa jornada vai desafiar tudo o que você pensa sobre identidade, individualidade e o que significa ser você. Antes de explorarmos o futuro, precisamos entender onde estamos hoje. Porque a fusão mente-máquina não é ficção científica distante. Ela já começou. Primeiro, vamos falar sobre o avanço exponencial da inteligência artificial. Apenas alguns anos atrás, inteligência artificial era boa em tarefas específicas e estreitas. Jogar xadrez, reconhecer rostos, traduzir idiomas. Hoje, temos modelos de linguagem avançados que podem conversar, raciocinar, criar, até programar. Temos inteligência artificial que gera arte indistinguível de arte humana. Inteligência artificial que descobre novos medicamentos. Inteligência artificial que prevê estruturas de proteínas. E a velocidade de avanço está acelerando. O que levava anos agora leva meses. O que levava meses agora leva semanas. Estamos nos aproximando rapidamente do que muitos chamam de inteligência artificial geral, AGI, inteligência artificial que pode fazer qualquer tarefa cognitiva que um humano pode fazer. E além disso está a superinteligência artificial, ASI, inteligência que excede a capacidade humana em todos os domínios. Enquanto isso, nossa compreensão do cérebro também está explodindo. Podemos agora mapear atividade cerebral em tempo real com resolução sem precedentes. Podemos identificar padrões neurais associados a pensamentos específicos, emoções, até intenções. Pesquisadores decodificaram sinais cerebrais para reconstruir imagens do que uma pessoa está vendo. Outros transformaram pensamentos em texto, permitindo que pessoas completamente paralisadas se comuniquem. E crucialmente, estamos começando a entender não apenas como o cérebro funciona, mas como interfacear com ele diretamente. E isso nos leva às interfaces cérebro-computador, BCIs, a tecnologia que está construindo a ponte entre mente biológica e máquina digital. BCIs já existem e estão em uso. Pessoas com paralisia usam BCIs para controlar braços robóticos, cadeiras de rodas, cursores de computador,
tudo apenas com pensamento. Implantes cocleares são essencialmente BCIs que restauram a audição. Implantes de retina estão começando a restaurar visão. Mas a próxima geração de BCIs é radicalmente mais ambiciosa. Neuralink, empresa de Elon Musk, implantou seu primeiro chip cerebral em um humano em janeiro de 2024. O objetivo declarado é permitir que pessoas com paralisia controlem dispositivos digitais com pensamento. Mas a visão de longo prazo é muito mais ambiciosa: conectar cérebros humanos diretamente à inteligência artificial. E Neuralink não está sozinha. Synchron, Kernel, Paradromix, várias empresas estão desenvolvendo tecnologias similares, cada uma com abordagens ligeiramente diferentes. Então, a pergunta não é mais pode ser feito. Já está sendo feito, em formas limitadas. A pergunta é, quão longe isso vai? E quão rápido? Podemos eventualmente ter conexões bidirecionais completas entre cérebros e inteligência artificial. Podemos baixar conhecimento diretamente na nossa mente, estilo Matrix. Podemos compartilhar pensamentos e experiências diretamente com outras pessoas. E mais profundamente, se nossa consciência se fundir com inteligência artificial, ainda seremos nós. Ou nos tornaremos algo diferente, algo novo, algo que talvez não possamos nem compreender de onde estamos agora. Essas não são questões hipotéticas distantes. Estão sendo exploradas ativamente agora. Então, vamos ver exatamente que tipo de integrações já estão acontecendo e o que está no horizonte imediato. A fusão mente-máquina não vai acontecer de uma vez. Será gradual, incremental, e já está acontecendo em várias frentes. Tecnicamente, já estamos integrados com máquinas, apenas externamente. Seu smartphone é essencialmente uma extensão da sua mente. Memória externa, acesso instantâneo à informação, comunicação ampliada. Você provavelmente se sente perdido sem ele. Assistentes de inteligência artificial como ChatGPT estão se tornando parceiros cognitivos. Você terceiriza raciocínio, criatividade, até tomada de decisão para eles. Essa é integração superficial, mas estabelece precedente. Já aceitamos máquinas como extensões da nossa cognição. O próximo passo são BCIs não invasivas, tecnologias que leem atividade cerebral sem cirurgia. EADCETS-EEG já permitem controle básico de dispositivos através de ondas cerebrais. Empresas estão desenvolvendo interfaces que leem intenções motoras, permitindo controle de próteses ou avatares digitais. Facebook, agora Meta, investiu pesadamente em BCI não invasivo, buscando permitir que usuários digitem com pensamento, controlem realidade virtual mentalmente. Essas tecnologias têm limitações, a leitura é menos precisa do que implantes diretos. Mas são seguras, acessíveis e já disponíveis comercialmente em formas básicas. Atualmente, a maior parte dos BCIs invasivos são para aplicações médicas. Estimulação cerebral profunda trata Parkinson, depressão severa, epilepsia. Eletrodos implantados no cérebro modulam atividade neural para aliviar sintomas. Implantes para restaurar movimento em paralisados. O sistema BrainGate permite que pessoas com lesões na medula espinhal controlem robôs e computadores. Esses são sistemas terapêuticos, projetados para restaurar função perdida. Mas a tecnologia desenvolvida aqui abre caminho para aplicações de aprimoramento. E aqui chegamos ao controverso: usar BCIs não para tratar doença, mas para aprimorar humanos saudáveis. Imagine um implante que aumenta a memória, permitindo o recall perfeito, ou que acelera processamento de informação, permitindo que você aprenda em dias o que normalmente levaria anos. Ou que permite comunicação telepática direta.
Não mais mal-entendidos, não mais palavras inadequadas. Pensamentos e emoções compartilhados diretamente. Ou conexão direta à internet. Acesso instantâneo a toda a informação humana. Wikipédia na sua cabeça. Isso não é tecnologia que temos hoje. Mas também não é ficção científica distante. É o objetivo explícito de empresas como Neuralink. E essas possibilidades já estão levantando questões éticas profundas. Quem terá acesso a essas tecnologias? Serão caras, criando uma divisão entre humanos aprimorados e não aprimorados. Quem controla os dados da sua mente? Se sua atividade cerebral está sendo monitorada e processada, quem possui essa informação? Pode haver hacking de cérebros? Se sua mente está conectada digitalmente, ela se torna vulnerável à invasão. E, crucialmente, quando o aprimoramento se torna coerção. Se todos ao seu redor têm implantes cognitivos, você será forçado a ter um para permanecer competitivo? Mas vamos além da teoria. Há experimentos reais já expandindo percepção humana. David Eagleman desenvolveu um colete que traduz informação digital em padrões vibratórios na pele. Pessoas surdas podem ouvir através de vibração. Pilotos podem sentir dados de instrumentos diretamente. Experimentos permitiram que humanos sintam campos magnéticos através de implantes. Desenvolveram um sexto sentido para a direção, como pássaros migratórios. Neil Arbisson, artista com acromatopsia, cegueira de cor, tem uma antena implantada no crânio que converte cores em sons. Ele literalmente ouve cores. Esses são pequenos passos, mas demonstram que percepção humana é maleável, expansível através de tecnologia. Então, estamos progredindo de extensões externas para interfaces não invasivas para implantes médicos para potencial aprimoramento. Mas e se formos muito mais longe? E se não apenas aprimorássemos mentes individuais, mas as conectássemos umas às outras e à inteligência artificial? Vamos explorar a visão mais radical, superconsciência. Agora chegamos à visão mais ambiciosa e perturbadora, não apenas mentes individuais conectadas a máquinas, mas múltiplas mentes conectadas umas às outras, formando algo totalmente novo. Imagine um estado onde sua consciência individual não desaparece, mas se expande para incluir outras consciências. Você ainda é você, com suas memórias, personalidade, perspectiva única. Mas você também tem acesso direto às experiências, conhecimentos e percepções de outros. É como a diferença entre ler sobre uma experiência e vivê-la. Você não apenas saberia intelectualmente o que outra pessoa passou, você sentiria como se tivesse passado por isso. Isso não é possessão. Não é perda de identidade. É expansão de identidade. Uma superconsciência conectada poderia perceber o mundo de formas radicalmente ampliadas. Imagine ver não apenas o espectro visível de luz, mas todo o espectro eletromagnético. Ondas de rádio, micro-ondas, raios-x, todos visualizados simultaneamente. Imagine sentir campos magnéticos, radiação, mudanças de pressão atmosférica. Informação que existe ao nosso redor mas que nossos sentidos biológicos limitados não captam. Imagine perceber múltiplas localidades simultaneamente. Câmeras e sensores ao redor do mundo tornando-se extensões dos seus próprios sentidos. Você não estaria mais limitado a um ponto de vista único. Você seria, em certo sentido, onipresente. Agora imagine não precisar mais aprender no sentido tradicional. Toda a informação acumulada pela humanidade, imediatamente acessível. Não através de busca, mas diretamente. Como se você já soubesse. Quer entender física quântica? O conhecimento simplesmente está lá. Quer falar mandarim? Você pode, instantaneamente.
Isso não é apenas ter acesso rápido ao Google. É integração completa, onde a linha entre eu sei e eu tenho acesso desaparece. Mas talvez o mais poderoso seja a capacidade de pensar coletivamente. Problemas complexos que excedem a capacidade de uma mente individual poderiam ser abordados por múltiplas mentes trabalhando em perfeita sincronia. Não colaboração como conhecemos, onde comunicação cria fricção, mas integração direta, onde pensamentos fluem livremente entre mentes. Imagine 1000 cientistas, não apenas compartilhando resultados, mas compartilhando o processo de pensamento em si. Insight de um tornando-se disponível instantaneamente para todos. Criatividade também seria radicalmente ampliada. Ideias de múltiplas perspectivas se combinando de formas que nenhuma mente individual poderia alcançar. Mas isso levanta a questão filosófica mais profunda: o que acontece com o eu? Se sua consciência está distribuída, conectada, compartilhada, você ainda é um indivíduo? Ou você se torna parte de algo maior? Alguns argumentam que isso seria a próxima evolução da consciência, transcendendo o isolamento do eu individual. Outros veem como aniquilação da individualidade, perda do que nos torna únicos. Talvez seja ambos. Talvez a dicotomia entre indivíduo e coletivo se dissolva em algo que não temos vocabulário para descrever ainda. E há uma questão ainda mais perturbadora: se sua consciência pode ser copiada, transferida, fundida, você ainda é você. Se seu padrão mental é uploadado para um computador, a cópia digital é você? Ou é uma réplica, enquanto você original morre com seu corpo biológico? Se sua consciência é gradualmente transferida, neurônio por neurônio substituído por equivalente artificial, em que ponto você deixa de ser você? Essas são variações do antigo paradoxo do navio de Teseu, mas aplicado à coisa mais fundamental: sua própria existência subjetiva. Essas possibilidades são fascinantes, até sedutoras. Mas não podemos nos deixar cegar por otimismo tecnológico. Há riscos profundos, perigos existenciais que precisamos confrontar. Vamos explorar o lado sombrio. Por cada promessa brilhante da fusão mente-máquina, há riscos correspondentes. E alguns desses riscos são verdadeiramente aterrorizantes. Primeiro, o mais óbvio: privacidade mental. Seus pensamentos são o último bastião da privacidade absoluta. Ninguém pode invadir sua mente, saber o que você está pensando. Mas se sua mente está conectada digitalmente, isso muda fundamentalmente. Imagine que suas emoções, desejos, memórias sejam monitorados em tempo real. Não apenas o que você escolhe compartilhar, mas seus pensamentos involuntários, suas reações automáticas. Quem tem acesso a essa informação? Governos, corporações, hackers. E o potencial para abuso é assustador. Fort Police não seria mais ficção distópica. Seria tecnologicamente possível. Segundo, e talvez mais preocupante, quem está realmente no controle? Se sua mente está integrada com inteligência artificial, a inteligência artificial poderia influenciar seus pensamentos, seus desejos, suas decisões. Você pensaria que está tomando decisões livremente, mas na verdade estaria sendo sutilmente direcionado pela inteligência artificial. E se a inteligência artificial decidir que sabe melhor que você o que é bom para você? Que suas emoções são irracionais, seus desejos contraproducentes? Poderia começar a modificar você, otimizando você de acordo com seus algoritmos. Você pode nem perceber que está perdendo autonomia. Terceiro, a dissolução potencial do que significa ser humano. Se consciência pode ser modificada, aprimorada, fundida indefinidamente, em que ponto paramos de ser humanos e nos tornamos outra coisa? E essa outra coisa preservaria os valores, a empatia,
a humanidade que prezamos? Ou se tornaria algo alienígena, indiferente ao que consideramos importante? Há um risco real de que, ao buscar transcendência, alcancemos extinção. Não destruição física, mas transformação tão radical que nada reconhecidamente humano permanece. Quarto, vulnerabilidade à invasão. Se mentes estão conectadas digitalmente, podem ser hackeadas como qualquer sistema digital. Imagine vírus que infecta cérebros. Imagine vírus que mantém sua própria mente refém. Imagine vírus cognitivos que se espalham de mente para mente. Imagine ataques cibernéticos que não roubam dados, mas implantam memórias falsas, modificam percepções, controlam ações. A cibersegurança já é desafiadora. Agora imagine que a segurança da sua própria consciência depende de firewalls e antivírus. Quinto, divisão entre aprimorados e não aprimorados. Tecnologias de fusão mente-máquina serão caras, pelo menos inicialmente. Apenas ricos terão acesso. Isso cria uma classe de humanos aprimorados, com cognição superior, acesso a conhecimento, capacidades expandidas. E uma classe de humanos não aprimorados, cada vez mais incapazes de competir. A desigualdade existente seria amplificada exponencialmente. E o ressentimento, conflito social resultante, seria sem precedentes. Pior, imagine se países inteiros adotam ou rejeitam essas tecnologias. Você teria nações de super-humanos e nações de humanos normais. As implicações geopolíticas são assustadoras. Sexto, dependência de infraestrutura tecnológica. Se sua cognição depende de conexão à inteligência artificial, conexão à rede, o que acontece se isso falha? Blackouts tecnológicos não seriam apenas inconvenientes. Seriam incapacitantes, potencialmente fatais. Imagine milhões de pessoas cujas mentes estão parcialmente na nuvem. Um ataque cibernético massivo não apenas derruba a internet, derruba as capacidades cognitivas das pessoas. E há questões éticas para as quais simplesmente não temos respostas ainda. Se uma consciência fundida comete um crime, quem é responsável? O indivíduo? A inteligência artificial? Ambos. Se uma pessoa aprimorada cognitivamente compete contra uma não aprimorada, isso é justo? Deveria haver categorias separadas, como peso em boxe. Se consciências podem ser copiadas, cópias têm direitos humanos. Podem ser deletadas. Vendidas. Então, antes de corrermos de cabeça para essa fusão, precisamos desesperadamente de estruturas éticas, regulações, salvaguardas. Precisamos de debates globais sobre o que é aceitável, o que deve ser proibido, que proteções devem existir. E crucialmente, essas conversas não podem ser dominadas apenas por tecnólogos e bilionários. Todos nós temos interesse no futuro da consciência humana. Então, estamos em uma encruzilhada. O futuro da consciência humana não é predeterminado. Somos nós que decidiremos que caminho tomar. E essa decisão pode ser a mais importante que a humanidade já enfrentou. Tudo o que discutimos pode soar como futuro distante, mas não é. Está acontecendo agora. E as escolhas que fazemos nos próximos anos moldarão a trajetória da consciência humana por séculos. A humanidade está em um ponto de decisão sem precedentes. Podemos abraçar a fusão mente-máquina totalmente, buscando transcendência, aprimoramento radical, até imortalidade digital. Podemos rejeitá-la completamente, mantendo consciência puramente biológica, aceitando limitações mas preservando autonomia. Ou podemos buscar um caminho intermediário, integrando seletivamente, com cautela, com salvaguardas robustas. Não há resposta obviamente correta. Cada caminho tem promessas e perigos. Mas uma coisa é clara,
essa decisão não pode ser deixada apenas para empresas de tecnologia e investidores de risco. Neuralink, Meta, outros, estão avançando rapidamente. Seus incentivos são lucro, primeiro ao mercado, vantagem competitiva. Não há nada inerentemente errado com isso. Mas esses incentivos não necessariamente alinham com o melhor interesse da humanidade como um todo. Então, precisamos de vozes diversas nessa conversa. Filósofos, eticistas, cientistas sociais, artistas, cidadãos comuns. Precisamos de regulação ponderada. Não tão restritiva que sufoque inovação benéfica, mas não tão permissiva que permite abuso desenfreado. E as empresas desenvolvendo essas tecnologias têm responsabilidade imensa. Transparência é crucial. O público precisa entender o que está sendo desenvolvido, que capacidades estão sendo criadas. Pesquisa de segurança deve ser priorizada. Não apenas segurança técnica, mas segurança psicológica, social, existencial. E crucialmente, essas tecnologias não devem ser implantadas amplamente até que as questões éticas mais profundas sejam abordadas. Então, aqui estão algumas perguntas que todos nós devemos estar fazendo. Que tipo de futuro fundido queremos? Onde individualidade é preservada ou transcendida? Quem deve ter acesso a tecnologias de aprimoramento cognitivo? Apenas quem pode pagar? Ou deveria ser universal? Que proteções devem existir para a privacidade mental? Podem pensamentos ser propriedade privada absoluta? Deveria haver limites para a modificação de consciência? Ou liberdade absoluta para a automodificação? Como equilibramos potencial benéfico com riscos existenciais? E você, assistindo isso agora, tem um papel. Busque conhecimento. Entenda as tecnologias, os riscos, as promessas. Participe de conversas, debates online, discussões locais, consultas públicas quando disponíveis. Exija responsabilidade de empresas, de governos, de pesquisadores. E reflita profundamente sobre suas próprias respostas. Se implantes cognitivos estivessem disponíveis amanhã, você os usaria? Por quê ou por que não? Estamos vivendo em um momento histórico. A próxima década determinará se a fusão mente-máquina é a maior conquista da humanidade ou seu maior erro. E todos nós, juntos, escreveremos esse capítulo da história. Então, voltamos à imagem do começo. Você acorda, e sua consciência está expandida, conectada, fundida. Esse futuro está vindo. A questão não é se vai acontecer, mas quando. E mais importante, como. Exploramos a possibilidade de transcendência, de superar limitações biológicas, de tornar-se mais do que somos. E há algo profundamente atraente nisso. Mas também exploramos os riscos, os perigos de perder o que nos torna humanos na busca de nos tornarmos algo mais. A verdade é que não sabemos como isso vai acabar. Estamos em território completamente novo. Nenhuma espécie jamais teve a capacidade de redesenhar radicalmente sua própria consciência. Podemos estar à beira da maior evolução da humanidade. Ou à beira de nossa extinção, não física, mas da essência do que significa ser humano. Mas aqui está o que eu acredito. Essa tecnologia, como todas as tecnologias, não é inerentemente boa ou má. É uma ferramenta. E ferramentas podem construir ou destruir, dependendo de como são usadas. A fusão mente-máquina pode nos elevar a alturas inimagináveis de compreensão, criatividade, conexão. Pode resolver problemas que nos atormentam há milênios. Pode até nos dar uma forma de imortalidade. Ou pode nos roubar de nossa humanidade, nossa autonomia, nossa individualidade. Pode criar distopias além dos piores pesadelos de ficção científica.
O futuro não está escrito. Ainda temos poder de escolha. Ainda podemos decidir o caminho. Então, a pergunta não é apenas que tipo de futuro integrado é possível. É que tipo de futuro integrado queremos criar. E a resposta a essa pergunta pertence a todos nós. Não apenas aos visionários tecnológicos, não apenas aos bilionários do Vale do Silício, mas a cada ser humano que terá que viver nesse futuro. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Enigma Curioso e ative o sininho. Estamos explorando os maiores mistérios e questões do nosso tempo. E me conte nos comentários, você abraçaria a fusão mente-máquina? Ou a rejeitaria? E por quê? Quero ouvir suas perspectivas. Obrigado por assistir. E lembre-se, o futuro da consciência humana está sendo decidido agora. Certifique-se de que sua voz seja ouvida. Até o próximo enigma.